Bom dia, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor esteja com você nesta manhã, que o Senhor te abençoe. Vamos então, hoje, começar a última lição de EBD, de Escola Bíblica Dominical, na última lição, lição de número 17 da revista que utilizaremos hoje, por fim, né? Vamos finalizar Pedro e Judas. Vamos finalizar essa lição, então, nesta manhã, falando sobre o último assunto da carta, agora em Judas, pensando em batalhando pela fé. Sobre isso que vamos conversar hoje. Mas a nossa nova revista, já temos aqui ela. Deixa eu pegar aqui. Já temos a nossa nova revista, que é essa aqui, ó. Veja você, vivendo o amor, vivendo no amor de Deus, estudo nas cartas de João. Então, a partir da semana que vem, a partir do dia 30, nós vamos começar a estudar, a partir do dia da próxima semana, né? Já no mês de junho, nós estaremos já estudando a lição em João. Mas, como você bem sabe, nós temos uma classe, ou melhor, uma aula inaugural na IBCC, dada pelo pastor Ellison. Então, teremos essa programação na abertura da carta na próxima semana, próximo domingo. Mas hoje, vamos então a Judas para pensarmos em batalhando pela fé. Vamos ler o verso de número 3 apenas para discorrermos o que vamos falar nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor em Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Então, esse é o verso que nós vamos tratar nessa manhã. E eu queria que você pensasse como essa palavra é interessante. O apóstolo, ou melhor, Judas, está nos falando aqui que o interesse dele era de escrever a respeito de um assunto, e ele mudou, ou o próprio Deus mudou o conteúdo do que ele falaria para aquele povo, justamente devido à demanda do tempo que eles viviam, devido à demanda e à realidade que aquele povo vivia. Por isso, ele que escreveria a respeito da salvação, agora passa a tratar de coisas a respeito de lutar pela fé que foi entregue a eles. Então, isso é algo muito profundo que o texto começa nos revelando nesse início de carta. Como se eu escrevesse uma carta a você com um objetivo de falar sobre um assunto específico, e aí no início da carta eu digo que eu mudei de ideia, mas eu fui orientado pelo próprio Deus a mudar de ideia na minha carta. É mais ou menos isso que ele está falando agora. E aí, a partir disso, então, nós vamos tratar sobre essa lição, tá bom? E aí eu peço, então, que você comece a pensar comigo nos dois assuntos que vamos tratar hoje, nos dois assuntos que se chocam de forma muito direta, que é a questão da ortodoxia cristã em oposição à heresia. E o que seria a ortodoxia cristã? A ortodoxia cristã seria justamente a palavra, na verdade, a palavra ortodoxia, orto, seria uma ideia de algo que é verdadeiro, que é justo, que é reto, e a doxia seria uma opinião. Então, seria a ortodoxia, seria a opinião que é verdadeira, a opinião que é reta. E junto da ortodoxia, nós podemos pensar em um outro assunto muito interessante,
que é a ortopraxia. Enquanto a ortodoxia é a opinião certa e reta, a ortopraxia seria a prática reta e correta. Então, a ortodoxia caminha junto com a ortopraxia e elas duas se opõem ao conceito ou à ideia de heresia, que seria justamente o erro do ensino que leva a um erro na prática. Isso é muito importante que você entenda nesse primeiro momento, ok? Então, eu quero que você entenda nesse primeiro momento a importância desses conceitos. A ortodoxia e a ortopraxia, coisas que hoje estão tão distintas uma da outra. Seria a ideia da fala estar de acordo com o que a gente pratica. E o que a gente pratica testificar o que a gente fala. Isso é muito importante. Isso é essencial quando falamos do evangelho. Enquanto que a heresia leva a um falso ensino, a um falso discurso que, consequentemente, nos conduzirá a uma falsa prática, uma prática que não agrada ao Senhor. Então, assim nós vamos caminhar para o que Judas quer nos trazer, mas, em primeiro lugar, nós vamos entender quem é esse Judas. E eu quero que você entenda desde já que não é Judas Iscariotes, aquele que foi responsável por trair Jesus. Não é esse Judas que está escrevendo essa carta, que está escrevendo aqui esse alerta para aquela igreja, tá bom? Ao todo, no Novo Testamento, nós temos a presença de 8 Judas, oito pessoas chamadas de Judas, mas o texto nos revela que esse homem, ele provavelmente foi alguém que era servo do Senhor, alguém que era associado a Tiago, que é líder da igreja, foi líder da igreja em Jerusalém. Então, não estamos falando de Judas Iscariotes. Eu quero que você tenha isso muito claro. Mas não só precisamos pensar em quem escreveu essa carta, mas para quem foi escrito esse alerta que antes seria escrito sobre salvação, mas agora é um alerta aos falsos ensinamentos. E aí nós vamos ver que foi escrito, na verdade, aos cristãos judeus, ou seja, aqueles judeus que agora se convertem ao cristianismo e que estavam sendo assolados e perseguidos por falsos mestres. E aí nós vamos ver algumas características desse povo no qual Judas escreve. Em primeiro lugar, nós vamos perceber no verso 1 e 2 que eles são chamados. Eles são chamados, o chamado de Deus para este povo como filhos de Deus. Então, Deus revela que estes agora que estão sendo assolados pela perseguição de falsos mestres, precisam entender, em primeiro lugar, que eles são chamados, porque eles são filhos de Deus e, como filhos de Deus, devem viver em base de fé e de obediência a Jesus. Mas eles não só são chamados, mas são também amados em Deus Pai. Nós vamos ver isso, que o texto indica, então, esse amor de Deus que não só filia, que faz a filiação daqueles que antes não eram filhos, mas também demonstra o seu amor por estes que são filhos. Em outro lugar, vamos ver que eles são guardados em Cristo Jesus, eles estão preservados, protegidos em Cristo Jesus, e eu acho que é muito importante ressaltarmos essas verdades nesse tempo difícil, nesse tempo de insegurança, de incerteza, de apatia, de entendermos que somos chamados, que somos amados do Pai, mas que somos também guardados em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o próprio Senhor Jesus nos preserva enquanto cristãos. Isso é muito importante. Mas o texto também nos fala no verso 2, a salvação
que Deus proveu aos seus filhos é acompanhada de bênçãos. É uma salvação recheada de bênçãos. E as bênçãos são a da misericórdia. A misericórdia nos mostrando que nós temos necessidade de estarmos dependentes de Deus para realizarmos qualquer coisa. Porque justamente a misericórdia é uma demonstração de que eu posso fazer não por mérito, mas por graça. Eu posso fazer algo para o Senhor, não porque eu mereço, mas porque o próprio Deus me mostra que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso. Nós vamos ver que nós temos, além de misericórdia, nós temos paz. A paz que é o próprio entendimento de que o nosso pecado ele é perdoado em Cristo Jesus. E tudo isso nós recebemos por meio da filiação. Nós recebemos misericórdia, nós recebemos paz, como aqueles que antes condenados, mas agora reconhecendo que são pecadores, têm a possibilidade de serem perdoados por Cristo Jesus. Mas não só misericórdia e paz, mas nós temos o privilégio de viver o amor, a bênção do amor de Deus pairar sobre nós, habitar em nosso coração, nos encher, nos regenerar, nos transformar com o amor de Deus. Isso é muito maravilhoso, porque essas bênçãos são bênçãos que o texto fala que elas são multiplicadas, elas são acrescentadas e renovadas em nossas vidas frequentemente. Isso é algo muito especial para você guardar. Mas nós vamos ver também, nós já vimos quem é esse Judas, não sendo ele o Iscariotes. Nós já vimos para quem foi escrito, as características de quem para quem foi escrito, mas nós vamos ver agora o propósito da carta. Você vê que antes o cunho era de explicar sobre salvação, mas agora tem uma posição apologética, uma posição de defesa da fé, uma posição agora de que eles se firmem como aqueles que receberam um conteúdo, uma mensagem, uma verdade que deve ser defendida. Por isso que o texto diz que esses cristãos deveriam batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então vamos ver que o motivo deles terem que diligentemente defenderem a fé era justamente porque haviam se infiltrado no meio deles falsos mestres, falsos profetas. E aí, como o texto fala no verso 4, certos indivíduos que se infiltraram na igreja com dissimulações, com falsos ensinos, com coisas erradas que não procedem de Deus e que desempenham, então, um caráter reprovado. Como nós vamos ver algumas características desses ímpios que são infiltrados no meio do corpo de Cristo. E o primeiro lugar, no verso 4, na parte C, diz que estes homens, que são falsos mestres, eles são homens que têm uma conduta reprovada, ou melhor, eles são não só reprovados por Deus, mas a sua conduta, que é depravada, revela uma coisa muito diferente do que o Evangelho nos propõe. O Evangelho nos propõe liberdade. E liberdade é uma posição de alguém que não vive mais no jugo de uma opressão. Uma liberdade é isso. Mas esse contexto nos ensina que a conduta depravada desses falsos ensinos, desses falsos mestres, não é de uma posição de liberdade, mas de libertinagem. Ou seja, de conseguir, de alguma forma, justificar a sua prática pecaminosa na liberdade. O apóstolo Paulo mesmo diz, Cristo não nos libertou para que vivêssemos e continuássemos na prática do pecado, porque se continuamos praticando o pecado, o amor não habita em nós. Então, nós temos que entender isso de forma muito especial, que, em primeiro lugar, esses falsos mestres têm uma conduta depravada. Em segundo lugar,
há uma posição de doutrina distorcida. Então, você vai sempre ver, essas duas palavras que eu falei no início são a chave para todo o entendimento dessa lição. Ortodoxia e ortopraxia. Se a sua doutrina não está correta, a sua prática não estará correta. Por outro lado, a sua prática revela a sua doutrina. Então, uma deve caminhar com a outra. Você vai ver que se esses mestres têm conduta depravada, isso revela que eles têm uma doutrina distorcida. E uma doutrina distorcida leva a uma conduta depravada. Então, nós temos que pensar nesse link. E essa doutrina distorcida é justamente recusar-se a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer a soberania de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós já vamos começar a traçar aí algumas características desses falsos mestres. Mas agora, a partir do verso de número 5, nós vamos ver o perigo dos apóstatas. Os apóstatas são justamente aqueles que se desviam, que saem como ovelhas que saem do aprisco, que vão para um caminho que não é o caminho do evangelho. E aí Judas vai traçar 3 julgamentos de Deus contra estes que são apóstatas. Veja só. Ele vai falar, em primeiro lugar, de alguns exemplos dentro da história do evangelho, como os próprios israelitas apóstatas. Então, ele lembra que, apesar do povo ser levado do cativeiro egípcio e ser conduzido no deserto, chegou um certo período no próprio deserto em que o texto nos diz em Números que destruiu depois os que não creram. Então, sempre haverá uma prestação de contas, sempre haverá, então, um momento em que Deus julgará. Nós vimos na semana passada como que no final, naquele dia, haverá separação entre aqueles que são falsos mestres e aqueles que são de Cristo. Jesus Cristo mesmo disse que naquele grande dia ele dirá a alguns: vinde, benditos de meu Pai, e a outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Então veja que palavra forte, mas é uma realidade. O texto então nos ensina no verso 5 sobre os israelitas que foram apóstatas. Veja, no texto, mesmo que já soubéssemos de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar o povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Então veja como que o Senhor sempre faz separação daqueles que são apóstatas, daqueles que não estão trilhando o caminho do evangelho, para um novo tempo. Um novo tempo sempre é iniciado após uma prestação de contas com o Senhor Jesus. Isso é muito sério. Então, o Senhor destruiu aqueles que não creram para que o povo agora vivesse um outro momento em Deus, em fidelidade e em compromisso, já após a saída do Egito. Isso é muito importante. Mas, em segundo lugar, o texto não fala só dos israelitas, mas vai continuar falando dos anjos. Veja, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso aqui é uma referência aos anjos que se rebelaram, aos anjos de luz que se tornaram demônios. E você vai ver justamente a figura de Satanás, que antes era Lúcifer, um anjo de luz, que agora se torna Satanás, o enganador, e leva então uma boa parte dos anjos consigo mesmo na sua queda, como vai nos relatar Isaías 14. Então nós vamos ver sempre que o juízo também é decretado, é mostrado aos anjos. Então veja que o texto sempre nos está falando que estes falsos mestres não ficarão impunes.
Nós, às vezes, ficamos revoltados com alguns ensinamentos, algumas condutas de alguns mestres aí que não estão aprovados pelo Evangelho, não passam pelo crivo do Evangelho, mas nós temos que ter certeza de que o julgamento virá por meio das mãos de Cristo Jesus no dia do juízo final e não virá das nossas mãos. Não virá das nossas mãos. A nossa missão é preservar o ensino da palavra, preservar o santo evangelho na pregação da palavra e não no combate. Nós temos, às vezes, tomado atitudes enquanto igreja de discutirmos em redes sociais, e isso, às vezes, só leva a conversas tolas e que não trazem edificação alguma. Sabe, o apóstolo Paulo vai conversar com Timóteo, orientando a ele um trecho que às vezes parece até algo curioso. O apóstolo Paulo diz assim: meu jovem Timóteo, eu te aconselho a não jogar conversa fora, não ficar conversando com conversas de velhas caducas. Sabe? Conversas de velhas caducas, conversas que não levam a lugar nenhum, é fofoca da internet. Não faça isso, seja aquele que condena através do bom procedimento, aquele que exorta através de uma vida de santidade, porque o seu maior combate a heresias, a falsos ensinos e a falsos procedimentos é uma vida reta perante o Senhor. Então, que você tenha isso muito claro. Mas, em terceiro lugar, vai falar dos gentios, que são apóstatas. O terceiro julgamento, como Sodoma e Gomorra, no verso 7, a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o terceiro julgamento é justamente esse que se mostra a condenação de Sodoma e Gomorra através da sua imoralidade. Então, vimos agora o perigo dos apóstatas, mas agora nós seremos levados a pensar em terceiro ponto. Nós já vimos, então, quem é Judas, quem era esse povo no qual ele escreveu, as características dos falsos mestres, o perigo dos apóstatas, e agora vamos à descrição dos apóstatas. Qual é a característica? Quais são as características desses apóstatas? E aí vamos ver, então, a natureza deles. E aí nós vamos ver alguns assuntos, alguns apontamentos que a própria palavra de Deus, o próprio texto bíblico vai nos evidenciar desses homens. E aí você vê que, em primeiro lugar, eles são sonhadores alucinados. Isso, na versão revista e atualizada, eles são sonhadores alucinados. No meu, o verso 8 diz: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo. Veja, eles se baseiam na autoridade dos seus próprios sonhos. E aqui eu quero trazer essas pessoas que fazem revelações no Facebook, essas pessoas que dizem que receberam um ministério, algo do tipo, por meio dos sonhos. Tudo bem que o texto não está tanto nessa linha, mas que você tome cuidado, porque isso é um padrão de um falso mestre. Receber uma revelação em sonho, isso é muito complicado. Então, que você entenda que a primeira característica é isso. Esses sonhadores, como o texto nos fala, que contaminam o corpo, a igreja do Senhor. Então, que você entenda isso. Em segundo lugar, o texto vai continuar falando, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Ou seja, eles são impuros, contaminam-se vivendo com a mente saturada de fantasias imundas. Então, que não estão com a mente presas em Cristo Jesus, não estão com a mente cativas a Cristo, mas com a mente vagando em fantasias imundas. Em terceiro lugar, são insubordinados. Isso é muito sério.
insubordinados, rebelam-se contra qualquer autoridade. Meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Respeite a autoridade colocada por Deus. Romanos fala que não há autoridade que não tenha sido colocada pelo próprio Deus. Então, que você tenha muito claro de se examinar, de examinar a sua conduta e de ser subordinado à liderança, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela trabalhista, que você seja alguém subordinado à autoridade, porque a característica de um falso mestre e um discípulo de um falso ensino é alguém insubordinado. Então, precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Em quarto lugar, os falsos mestres são irreverentes, não reconhecem ainda a questão de autoridade que procede de Deus. Não fazem, então, uma avaliação e entenderem, e não conseguem, então, discernir e entender diante da sua avaliação que as autoridades procedem de Deus. Então, isso é uma característica de um falso mestre. Autogoverno, autogestão, isso é muito perigoso nesse sentido que estamos tratando. Mas uma outra característica, ainda nesse aspecto da natureza dos apóstatas, é que tem procedimento evidenciado por ignorância e presunção. Ignorância e presunção. Pessoas que são ignorantes, não no sentido de no tratar, mas às vezes também, mas uma ignorância no sentido de ignorar as verdades do Evangelho, mas às vezes também no sentido ético, de serem grossos, de serem pessoas grossas. Isso também acontece, e a presunção, o entendimento de que são melhores que os outros, mas isso é ledo engano. E aí o texto diz que Pedro compara eles, os falsos mestres, como animais irracionais no capítulo 2, como vimos. Animais irracionais porque eles não têm senso de ética e de moralidade. Um animal nunca saberá o certo e o errado. Ele segue seus instintos. Um animal, se tiver que fazer suas necessidades fisiológicas e tiver apertado, ele não espera chegar em casa se ele estiver na rua, mas ele fará, porque é instinto. Nós não, diferente disso, nós temos que ser prudentes no nosso tratar, no nosso viver, porque nós não vivemos por instinto, nós vivemos por moral, por ética, por uma vida restaurada e renovada, uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Mas aí ele vai trazer agora, Judas vai trazer agora no verso 11, uma retrospectiva do que é justamente essa apostasia representada no passado. E aí nós vamos ver a característica de três pessoas. Em primeiro, Caim, depois Balaão e em terceiro lugar, Corá. Em primeiro lugar, Caim, no verso 11, como aquele que é um protótipo, como aquele que é um modelo daquele que se afasta da verdade divina. Você lembra bem que Caim foi aquele que foi o primeiro filho de Adão e Eva, juntamente com seu irmão Abel, sendo que Caim rejeita, e a sua atitude mostra isso, que Caim, e a ideia que temos que ter dele é que a rejeição é da rejeição da salvação por meio do sangue e a tentativa de agradar a Deus com esforços humanos. Isso aqui é a característica de alguém que é apóstata e que nem sabe às vezes. Caim é exemplo de alguém que rejeita a salvação por meio do sangue e tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos. Autogoverno, mais uma vez. Então, uma marca do falso mestre e do falso discípulo é alguém que quer fazer com as suas mãos, alguém que quer se autogovernar. Então, que tenhamos isso em mente. Caim foi um exemplo disso. Alguém que se afastou da verdade divina e, por isso,
quis fazer com as suas próprias mãos. Veja de novo, ele se afastou da verdade e praticou algo com as suas próprias mãos. A ortodoxia errada leva a uma ortopraxia equivocada. Então, isso é muito sério, devemos pensar nisso. Em segundo lugar, o próprio Balaão, um falso mestre. O erro de Balaão foi justamente a sua ganância e a transformação do serviço a Deus como um negócio. Isso são padrões que temos visto muito marcantemente no nosso tempo. Líderes que têm feito as coisas com as suas próprias mãos, como Caim. Líderes que têm vivido do evangelho, ou melhor, do evangelicalismo, porque o evangelho nada tem a ver com isso. O evangelicalismo, essa dinâmica, essa estrutura mercadológica, essa estrutura de negócio, de barganhar, então, com Deus, ou que o serviço a Deus vira uma forma de ganhar dinheiro, tudo isso é traço de uma já apostasia. Então, isso é muito sério de pensarmos também. Nós vamos ver também, em terceiro lugar, a atitude de Corá. Corá, que foi um líder de uma rebelião, Corá, Datã e Abirão, foram líderes de uma rebelião contra a liderança de Moisés. Veja aí a insubmissão, mais uma vez, a insubordinação que já tratamos anteriormente, e como foi um perfil dele, desprezando a ordem instituída pelo Senhor como um rebelde, um apóstata. Porque você veja que a insubmissão, ela é uma falha tanto na ortodoxia quanto na ortopraxia. Porque se eu não obedeço uma ordem, eu não reconheço a autoridade dessa pessoa e eu não reconheço quem investiu essa pessoa de autoridade. E se o texto diz que o próprio Deus confere autoridade aos homens, eu estou negando a possibilidade de Deus, ou estou rejeitando o governo de Deus e a autoridade que Deus revestiu a essa pessoa. Então, é um erro tanto na doutrina quanto na prática. Isso é muito sério, porque foi o que Corá fez, se rebelou contra a liderança, se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão. Então, isso é um perfil aí de 3 pessoas e 3 apóstatas que trazem uma marca muito forte que você deve se atentar. Caim, como aquele que se afasta da verdade e por isso quer fazer com as suas próprias mãos. Balaão, como aquele que a ganância e a transformação da verdade em negócio o levou à apostasia. E Corá, aquele que se rebelou contra a liderança e assim despreza a autoridade instituída por Deus. Mas agora, a partir do verso 12, o texto vai começar a nos trazer agora não uma posição mais histórica, não mais um padrão demonstrando esse perfil de retrospectiva, como foi, por exemplo, falando dos israelitas, dos anjos, dos gentios, agora falando dos apóstatas, como Corá, como Balaão e Caim, não mais uma retrospectiva até mesmo bíblica, mas agora tratando de questões naturais, trazendo agora uma comparação, como que esses falsos mestres, como que esses apóstatas, eles são alguns que têm algumas reflexos na Igreja do Senhor que o próprio Judas agora compara através de fenômenos naturais. E a gente vai ver no verso 12a, falando de rochas submersas. Você vê que rochas submersas, como aquelas que são as formações rochosas no fundo do mar e que são perigosas para os navios chocarem ali. Você vê, então, por exemplo, um iceberg, que tem apenas uma ponta sendo evidenciada, né? Apenas uma ponta no oceano, mas você sabe que embaixo
tem algo muito maior, e ali pode bater um navio, então, acontecer um grande estrago. E aí uma comparação é justamente isso, que esses falsos mestres, submersos, escondidos, a intenção verdadeira está escondida, o verdadeiro conteúdo está escondido, e por isso trazem e conduzem o povo à iniquidade. Esse é o primeiro aspecto da natureza que o Judas quer nos aproximar. Mas, em segundo lugar, ele traz uma ideia no verso 12b, que eles são também como nuvens sem água. Ou seja, eles prometem trazer algo, trazer bênçãos, que não podem, então, cumprir o que falam. Pessoas que não podem cumprir aquilo que falam, meu irmão. Isso é muito sério. Pessoas têm prometido nesse tempo curas, mudanças, transformações, prosperidades, e não têm cumprido. Então, meu irmão, para não se decepcionar, se apegue à palavra de Deus, esteja firme na verdade do Evangelho, para que você não se decepcione com esses falsos mestres. Mas ele não fala só de nuvens sem água, mas fala de árvores sem fruto. Árvores sem fruto. E aí isso é uma morte dupla, porque ela está sem vida e sem raiz e traz decepção aos que esperam frutos. Por isso que eles são comparados a árvores sem fruto, não tem base, não tem fundamento, não tem raiz e não gera fruto. Então é um problema duplo desses que são apóstatas. Mas nós vamos ver que eles são como ondas bravias do mar, ou brávias do mar. Falsos mestres trazem um alarde de si mesmo, gloriam-se no que deviam se envergonhar. São aqueles que têm um ar de superioridade, enquanto que estão em negligência à verdade do Evangelho. Isso é muito perigoso. Eles são comparados a estrelas errantes, porque iluminam por tempos breves, iluminam breves instantes. É curto o momento da fama. Assim, os falsos mestres não se pode, assim são os falsos mestres, não se pode receber orientação espiritual deles. Inconstância. Então, isso é muito perigoso. Mas agora vamos caminhar para um quarto aspecto desse ponto, um quarto aspecto desse terceiro ponto, que é a descrição dos apóstatas, ainda estamos aí, que é a questão do julgamento. Como agora, então, vai se desenvolver o julgamento a estes que são apóstatas? Como se desenvolverá, então, esse julgamento a eles? E aí nós vamos ver como a antiga profecia de Enoque, como nós vamos ver no verso 5, no capítulo 5 de Gênesis, como a profecia proferida por Enoque da Bíblia. E nós não vamos tratar disso aqui, não vamos evidenciar essa profecia, porque nós temos ainda um bom conteúdo para falar, e para que não fique algo muito extenso, nós vamos então pensar em questões mais práticas, que é justamente a razão da condenação. Por que que os apóstatas, eles são julgados? E qual é a razão da condenação a estes? E que você, nesse momento, que eu vou tratar de algumas questões, que você faça uma análise de si, para que você seja uma pessoa diferente desses assuntos que vamos tratar aqui nesse momento. E aí, a razão das condenações e nós vamos ver isso, e aí vamos ver que uma das razões da condenação a esses apóstatas é, em primeiro lugar, que eles são, em verso 16, murmuradores. E aqui eu quero falar isso, meu irmão. E tem uma mensagem do pastor Jeremias Pereira que ele trata de murmuração. É muito legal, muito legal. E aí ele fala sobre os perigos da pandemia. E aí justamente é um deste. Murmuração. Queixar-se da providência de Deus
em vez de ser grato. Meu irmão, para mim, eu tomei uma decisão, e eu já falei até isso com vocês enquanto estivemos, né, em tempo de presencial, eu falei, meu irmão, eu decidi ficar longe de murmurador. E decidi também ser menos murmurador, tentar ser menos murmurador, orar mais para ser menos murmurador, falador. Por que isso? Um apóstata e um julgamento, aquele que é apóstata é justamente aquele que é murmurador, se queixa do que Deus faz. Fique longe da murmuração, meu irmão, fique longe da murmuração. Seja alguém que adora, que é grato a Deus, que tem gratidão no seu coração. Não seja um murmurador. Esteja repreendido no nome do Senhor a murmuração. Mas um segundo aspecto é não só a murmuração, mas o descontentamento. Eles são descontentes, eles estão sempre insatisfeitos com as determinações soberanas de Deus. Insubordinação. Isso é ortodoxia errada, isso é ortopraxia errada. Não conhece os desígnios de Deus, por isso pratica de forma errada. E por isso que é descontente. Insatisfação. Nunca tá bom. Sabe quando nunca tá bom? Que você repreenda isso na sua vida, que você veja o lado bom, que você veja as coisas boas, as coisas que já foram realizadas, as coisas que estão sendo renovadas, e não se apegando às coisas velhas que ainda não aconteceram. Que você tenha isso, meu irmão, no seu coração, ouça essa palavra. Mas esses que são apóstatas também são arrogantes. A arrogância, como aqueles que usam palavras difíceis, utilizam de um vocabulário religioso, mas que não tem nenhuma verdade do evangelho no coração, que não tem nenhuma piedade ao seu irmão. Isso é muito sério, por isso devemos ter algo muito firme no nosso coração a respeito disso. Isso é muito sério, tá bom? Mas agora nós vamos caminhar para o último aspecto da nossa lição, que, diante de tantas coisas que já vimos, nós vamos tratar das estratégias para sobreviver no tempo da apostasia. Como sobreviver como um crente maduro, firme, convicto, fiel, piedoso. Como viver as estratégias para sobreviver, então, ao tempo da apostasia. E aí nós vamos ver que nós vamos tratar de algumas questões até o verso final, né? Até o verso de número 23, a partir agora do 17, de algumas características. E a primeira é a questão da lembrança, da reminiscência, do exercitar a sua lembrança. E, em primeiro lugar, Jesus nos alertou. Lembre-se, Cristo nos alertou. Cristo nos alertou sobre os falsos mestres. Não é novidade. Jesus mesmo, o Cristo, nos trouxe esse alerta. Haverão falsos mestres no meio de vós. Estou enviando vocês ao meio de lobos. Então, que você tenha muito claro que a apostasia está no nosso tempo e nós precisamos lembrar que Jesus nos alertou que haveriam falsos mestres e falsos discípulos de falsos mestres. Em segundo lugar, lembre-se que eles, os falsos mestres e os falsos discípulos e os apóstatas, são escarnecedores, andando segundo as ímpias paixões. E eu digo aqui ímpias paixões não só num sentido sexual, porque a gente pensa em paixões apenas num sentido sexual, mas uma paixão do seu coração pode ser o dinheiro, uma paixão do seu coração pode ser poder, uma paixão do seu coração pode ser domínio, autoridade. Então, que você entenda que isso é perfil de um apóstata. Em terceiro lugar, estes que são falsos mestres, falsos discípulos e apóstatas, eles têm como propósito promover divisões.
Se você tem o perfil de alguém que divide o corpo de Cristo, você provavelmente seja um apóstata. Então, que você entenda que aquele que serve ao Senhor e vive o propósito do Evangelho, ele une, ele apazigua, ele é sereno, humilde, manso como o Senhor e traz, então, reconciliação. Coríntios nos fala, 2 Coríntios, capítulo 5, nos fala, então, que nos foi confiada a mensagem, o Evangelho, e é a mensagem da reconciliação. A nossa mensagem maior é de reconciliação. E se você não é reconciliador, você está em oposição à mensagem de Cristo. Então, tenha isso muito firme. Esses falsos mestres, os apóstatas e os falsos discípulos, eles não são verdadeiramente convertidos. Eles não são verdadeiramente convertidos porque eles não têm o Espírito Santo. E os frutos do Espírito é longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, temperança, bondade, tudo isso. E se isso não é evidenciado, você não tem fruto do Espírito, portanto, você não tem nem o Espírito. É o que a revista nos fala a respeito dos falsos mestres, dos apóstatas e dos falsos aprendizes, dos falsos discípulos. Então, uma estratégia é lembrar dessas questões. Uma segunda estratégia é permanecer. Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto. Aquele que não está em mim, eu corto e lanço fora. Ou eu podo, em outro texto ele fala que corta e lança fora aquele que não frutifica. Mas nesse texto da videira ele diz que poda para que dê muito fruto. Ele mesmo diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então, uma outra característica no verso 20 e 21 é a permanência. Permanecer no caminho da santificação. Santificação, vida em santidade, vida que reflete o caráter santo do nosso Deus. Isso é desafio nosso. E como viver essa santidade? Edificando-se na fé santíssima. A edificação depende do ensino da palavra de Deus, ortodoxia, e o aprendizado pô-lo em prática, ortopraxia. Ensino gera prática e prática revela ensino. O ensino leva à prática e a prática revela o ensino. Isso é muito sério. Não só edificar-se na fé santíssima é um sinal de permanência na santificação, ou de entendimento disso, mas, em segundo lugar, orar no Espírito Santo. Não aqui uma expressão daqueles que oram em línguas, como a glossolalia, né? Essa coisa de estar falando em línguas, mas sim a orientação no Espírito Santo como uma oração que é orientada pelo Espírito, uma orientação dada pelo próprio Espírito Santo a você. Então, isso tem que ser desenvolvido em sensibilidade à voz do Espírito Santo. Isso é muito importante que você entenda. Mas não só edificar-se na fé santíssima, orar no Espírito Santo, mas guardar-se no amor de Deus. Estar guardado, permanecer na esfera do amor de Deus, descansar no amor do nosso Deus. Mas, em outro aspecto, é esperar a misericórdia de Cristo. Isso é muito importante no nosso tempo. Ter a visão da eternidade, a visão ampla, macro. Ter a visão da eternidade, ter a eternidade marcada, desenhada no seu coração. Que o Senhor, uma frase diz isso, que o Senhor marque a eternidade no nosso coração, para que o tempo e as circunstâncias do momento não nos abalem, mas que estejamos com os olhos fitos na eternidade e na esperança em Cristo. Em último lugar, o texto nos fala a questão da compaixão. Sermos compassivos. Está faltando compaixão no nosso tempo, no nosso meio, meu irmão.
falta compaixão, porque o tratamento aos falsos mestres e aos falsos apóstolos e aos apóstatas, a forma de tratar é justamente essas duas características aqui que Judas vai trazer, duas características de pessoas que, na perspectiva da igreja, devem ser consideradas uma ameaça, mas também um campo missionário, pessoas que devem ser cuidadas e tratadas para que haja, então, quebrantamento, conversão, transformação, arrependimento. Então, veja, os confusos, versos 22 e 23. Os confusos. E salvai-vos arrebatando-os do fogo. Perdão, 22. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Os confusos. Os mestres deixam confusos muitos que estão na igreja. Para alcançá-los é necessário ter compaixão, mostrando bondade e empatia. Então, um falso mestre, um falso ensino, traz confusão, traz dúvida. E a revelação do Evangelho traz esclarecimento. Então, a forma de tratarmos com isso é a compaixão. Compaixão a estes que são confusos. E, em segundo lugar, no verso 23, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada de carne, pela carne. Então, veja, os contaminados. Também é necessário demonstrar compaixão aliada ao temor para com pessoas nessa condição. Então, é um equilíbrio. Saber a forma de acolher, de receber, mas saber também ter compaixão, ter amor, mas também saber diferenciar, saber equilibrar essas questões no nosso meio. E aí você vê tendo grande cuidado ao se colocar ao lado de um herege, de um apóstata. Como você lida com isso? Porque é perigoso, às vezes, tratarmos dessas pessoas que são abertamente hereges, tentarmos, então, trazê-las de volta, e o perigo é você também ser arrebanhado por esse falso ensino. Então, é a contaminação, é perigoso. Por isso, devemos estar em dependência do Senhor. E assim, então, nós vamos concluir no verso 24 e 25, no texto falando que, veja o que a revista fala, concluímos o estudo da epístola meditando numa doxologia, bênção, de grande beleza. É um atributo de louvor e adoração àquele que tem poder para guardar de tropeços em um tempo de tanta mentira, tanta distorção. O nosso Deus tem poder de nos guardar dessas quedas, desses tropeços, desses sofismas, dessas apostasias, desses falsos mestres, desses falsos discípulos. O Senhor nos guarda desses tropeços. Mas, em segundo lugar, apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Crentes estarão diante da glória de Deus. Crentes, exultando pela condição de imaculados, perdoados pelos seus pecados. Então, que venhamos a ter essa vida transformada, essa vida que é equilibrada, que reconhece o falso ensino, que reconhece o falso mestre e que tem uma análise de si e que não é pelos seus méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Que você entenda isso. E assim, então, finalizamos nossa lição desta manhã, finalizamos a nossa lição dessa revista e vamos, então, caminhar na próxima semana nessa, né, do amor de Deus, aí vivendo no amor de Deus a partir dos ensinamentos de João. Que Deus tenha abençoado a sua vida, Deus tenha falado ao seu coração e que tenha, então, você recebido instrução, ensinamento e exortação na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.